Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Felipe aqui mais uma vez e dessa vez trabalhando não geografia, não sociologia, mas sim filosofia. Filosofia de quem? Do professor Álvaro. Professor Álvaro que trabalhou em sua aula Heráclito e Parmênides, os pré-socráticos. E, em razão a isso, iremos resolver alguns exercícios aqui para sintetizar esse conteúdo, certo? Muito importante trabalhar conteúdos, exercícios de humanas, tá certo? Sempre bato dessa tecla e filosofia não será menos importante, tá certo? Sempre façam exercícios. Por isso, gostaria que vocês abrissem a lista do professor Álvaro. São 2 exercícios. Ah, eu não estou achando a lista? Não tem problema. Vou acabar mostrando a lista aqui no nosso vídeo aqui. O primeiro exercício seria a respeito de uma questão da UFO, uma questão aberta. E o segundo exercício foi uma questão criada pelo próprio professor Álvaro, trabalhando os conceitos por ele ressaltados. Tá certo? Bom, vamos lá. Só aqui projetando. A primeira ideia que eu gostaria que vocês tivessem é que esses caras aqui, eles são pré-socráticos. O que isso quer dizer? Eles antecedem Sócrates, eles antecedem a famosa arché, certo? Isso é de suma importância para você entender o pensamento desses caras, porque o objetivo deles foi originar tudo. Esses caras foram os precursores da filosofia, beleza? Bom, diante a isso, a prova da UF de 2019 coloca esse texto e pergunta a relação de polis e filosofia, tá certo? A ideia que você tem que interpretar é a seguinte questão: qual é a importância da filosofia? O que a filosofia acaba trazendo para a sociedade? Isso não é importante somente para o vestibular, mas para a sua vida também. A importância de certos estudos, como eles agregam para você, como eles agregam na sua vida. Vamos ao texto. Ele fala o seguinte: o vínculo entre o espaço da cidade e suas instituições aparece ainda muito claramente em Platão e Aristóteles. Ok, é este centro que é agora valorizado. A salvação da polis repousa sobre os que chamam de oimezoi. Não sei se é assim, mas é assim que eu acabo falando, tá certo? Mas quer dizer o centro. Porque, estando a igual distância dos extremos, constituem um ponto fixo para equilibrar a cidade. Com relação a este centro, os indivíduos e os grupos ocupam todas posições simétricas. A ágora, que realiza sobre o terreno essa ordenação espacial, forma o centro de um espaço público comum. Todos os que nele penetram se definem por isso mesmo, como iguais, como isói, tá certo? E aí ele pergunta o seguinte: explique qual é a relação entre o surgimento da polis e o da filosofia. A relação que eu gostaria que vocês trouxessem diante a isso é o significado da filosofia diante a esse cenário, tá certo? A questão da razão e a emoção sendo bem distinguidas aí, porque a partir do momento que você prevalece com a filosofia dentro de um cenário da sociedade, você enaltece a razão, porque você quer uma explicação, um sentido para as coisas, e aí a partir disso que surge a filosofia, tá certo? Claro, não diretamente com esse pensamento, porque os pré-socráticos estavam em um período mais antepassado do que o nosso, concorda? Mas com esse objetivo de buscar a razão, beleza? Bom, qual que é a resposta proposta que você poderia acabar desenvolvendo diante a isso? A resposta proposta seria esta aqui. A origem da polis grega está diretamente relacionada com as mudanças na vida dos indivíduos gregos, no que diz respeito à maneira de interpretação da realidade e participação nas questões relacionadas à vida coletiva. Ah, como assim? Como que eu relaciono razão e emoção com isso que ele está falando? Bom, a partir do momento que você enaltece a razão, a estruturação de uma sociedade é feita de uma maneira muito mais coesa, que ela, de certa forma, acaba sendo mais lógica, entende? Enfim, como toda produção intelectual, uma sociedade reflete os valores e os modos de vida dos indivíduos que nela vivem. As mudanças dos paradigmas e dos valores sociais levaram também a uma mudança nos princípios explicativos da realidade, que passaram a se basear no pensamento racional. Ou seja, a partir do momento que você faz uma mudança social, como o surgimento da filosofia, os valores dentro de uma sociedade vão se alterar, concorda? Porque a razão, sendo prevalecida dentre as demais sentimentos, atitudes,
profilaxias, assim como você queira chamar, você vai acabar vendo uma mudança no comportamento das pessoas, tá certo? Por exemplo, a emoção. A emoção ela pode acabar fazendo com que você não tenha razão, tá certo? E aí quando você coloca a razão diante, acima, em uma figura hierárquica acima a emoção, você começa a ver uma mudança nesse cenário. E essa mudança nesse cenário muda a estruturação de uma sociedade. E o que acabou promovendo essa mudança? Bom, os pré-socráticos surgiram com isso, mas o texto eles enfatizam quem? Sócrates, Platão, Aristóteles, certo? E isso acaba retomando a ideia do quê? Da Grécia, entendeu? E aí você tem que ter um contexto da história para lembrar o que são as polis, tá certo? Que seriam nada mais nada menos do que estados. E diante a isso, fazer essa relação. Fica um pouco confuso? Fica. Mas uma questão aberta, gente, como essa, segunda fase, ele precisa alavancar certos conteúdos que não seja somente um. E aí acaba ficando um pouco complicado mesmo. É normal. Mas o objetivo disso é sempre agregar. Você tem que levar isso aí como um aprendizado. Você não pode olhar para uma situação como essa e pensar, isso é só mais uma questão, isso é algo que eu nunca vou conseguir fazer. Conforme o tempo, conforme os estudos que você vai acabar levando aí, você vai perceber que a sua construção diante a uma questão vai ser muito mais bem formulada do que era antes. Por isso é sim muito importante você desenvolver questões, não somente questões fechadas, questões abertas também. E sim, você é obrigado a fazer isso, e sim, você precisa vir até nós com as questões abertas resolvidas e falar, professor, eu respondi isso aqui, tá correto? Eu vou falar, tá correto? Não tá? É assim que faz? É assim que não faz? Essa é a importância de você resolver um exercício aberto, porque além de você aprender a estruturação da resposta, você treina para algo que poucas pessoas treinam, e aí, diante a isso, você está na frente de muita gente. Entendeu? Bom, basicamente ele acaba falando diante a isso aqui mesmo. Não tem mais nada a acrescentar. Se você quiser ler a questão aqui com mais atenção, pausa esse vídeo aqui agora, não tem problema algum. Leia ela tranquilo. Se quiser escrevê-la no caderno, também ajuda também. E tentem também fazer a questão. Não adianta só você olhar a resposta, beleza? Bom, dando prosseguimento aqui, para a próxima questão, essa questão foi formada pelo professor Álvaro. E eu acho que essa questão aqui para vocês, gente, vocês têm que dar mais importância do que propriamente a questão da UFO. Por quê? A primeira questão, o professor Álvaro escolheu com qual objetivo? É assim que o pessoal pede o vestibular, tá certo? E aí essa questão agora do Álvaro é para mostrar o quê? Gente, tudo que eu trabalhei, os conteúdos que eu acabei trabalhando nessa aula aqui, você consegue responder essa questão, entendeu? Ela tem que ser palpável para você. A da UFO, você pode responder? Pô, legal, parabéns. Agora, essa aqui, você tem que responder, porque é uma certa forma você está somando todos os conteúdos aprendidos até então na aula. E é muito importante ter esse conteúdo aqui. Por quê? Quem fala essa relação que ele está trabalhando aí não é o nosso amigo Parmênides, e sim o Heráclito, tá certo? E qual que é a relação que ele faz? Que um rio não banha-se duas vezes. Com qual concepção? Não de que o rio, quando você passa no rio, você não se banha com o mesmo rio e fica por isso mesmo. A metáfora que se traz diante a isso. A metáfora que você pode fazer diante a isso para o mundo, que o mundo está em constante mudança. Isso sim é muito importante. E o que ele pergunta? Vamos ler agora com calma. Explique as relações que podemos estabelecer entre a ideia de que um homem não se banha duas vezes no mesmo rio e a nossa percepção das transformações. Ele só quer que você saiba fazer essa metáfora. Pô, os caras que a gente estava estudando aí, os pré-socráticos, eles falavam que um homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Ou seja, porque o rio está sempre passando, e aí você entra no rio, beleza, se banhou. Quando você sai e volta para se banhar novamente, não é o mesmo rio, porque o rio está fluindo, certo? E ele quer que você faça o quê? Essa relação que está sendo explicada com uma metáfora do mundo, com o que acontece as transformações do mundo, entendeu? É isso que você precisa saber. Bom, diante desse cenário, fica o questionamento, né? E aí, nesse questionamento, você sempre tem que gravar. Tudo flui e nada permanece, na visão de Heráclito. É muito importante você levar isso em consideração, tá certo? Se você quiser pensar em uma ou outra frase que também o pessoal acaba dialogando muito com Heráclito, é o quê? É impossível pisar no mesmo rio duas vezes. As mudanças sempre estão acontecendo.
Isso pode dar até uma sonoridade de você pensar que o passado é o passado, mas você tem sempre que pensar na concepção ideal da filosofia para o vestibular de que o mundo está em constante mudança. Para quem? Para Heráclito, diferente de Parmênides. Isso é muito importante para vocês, tá certo? Qual seria a resposta ideal? A resposta ideal seria essa. Ao dar o segundo mergulho, o homem já mudou, mas se o tempo entre um banho e outro foi muito curto, não será possível observar a transformação desse homem. Já o rio corre a olhos vistos e suas águas se renovam diante dessa nossa observação. Assim, há mudanças perceptíveis e outras que precisam ser compreendidas pela razão. Gente, não mais, o que seria interessante a gente salientar aqui no que foi dito? É interessante você salientar todo esse conhecimento trabalhado aí. Saber esses pré-socráticos é o ponto, é o alicerce para isso tudo. É claro, os vestibulares focam muito mais Sócrates, no caso também o Platão, o Aristóteles, porém é de comum senso que recentemente o pessoal também está buscando os pré-socráticos. Então, como que eu estudo? Eu vou estudar então só o Sócrates, Platão e Aristóteles. Não, cara, você tem tempo, você pode estudar, entendeu? Então, foca em tudo que você está estudando. Isso vai te agregar muito. Quando você estiver no terceiro, você já vai ter todo esse conteúdo passado e vai falar, nossa, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Se eu desse um pouco de atenção no primeiro colegial para as coisas no terceiro, ia agregar muito mais fácil, entendeu? Então, essa é a relação, o conselho também que a gente acaba trazendo para vocês. Estuda bastante essa parte aí. O Álvaro também indicou alguns textos a serem lidos aí. Provavelmente quando vocês baixarem a lista, vocês já vão ver a mensuração do que ele pediu para vocês acabarem lendo. E não somente o que ele está mandando também, mas também o que vocês conseguirem buscar em jornais ou até mesmo em livros. É muito interessante. A filosofia ela tem que ser muito lida. Ela tem que ser muito lida. Se você não lê muito, você não consegue interpretar a filosofia. O problema da filosofia, gente, não é você resolver uma questão como essa que eu acabei colocando aqui para você. O problema é você ter o tempo de raciocínio rápido em saber resolver uma questão dessa em meio a 90 questões que estão junto com você no vestibular. É a maior dificuldade de todo mundo. Todo mundo que vai num plantão de dúvida sempre vem com esse questionamento. Nossa, como que eu vou conseguir responder essa questão dessa maneira tão rápido aqui assim na hora do vestibular? Treino, entendeu? Por isso é muito interessante vocês treinarem. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos a qualquer dia, a qualquer hora, aqui no canal dos assistentes da Lafa. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, tá certo, gente? Muito obrigado, abraço, até mais!